Para todos sempre. Nós estamos felizes, pois grandes coisas tem feito o Senhor por nós. Nós estamos estudando este livro, Bom Dia Espírito Santo. Esse livro aqui, ele é bem conhecido em todo o mundo. E nós convidamos as pessoas para estar lendo bons livros, principalmente livros cristãos. E esse Bom Dia Espírito Santo é o encontro transformador. Bom Dia Espírito Santo traça a trajetória incomum de Benihim, um dos maiores evangelistas do mundo, uma transformação de sua vida a partir de um encontro surpreendente com o Espírito Santo. Então, neste livro autêntico, clássico cristão na edição revisada, então Benihim define a forma como as pessoas se relacionam com o Espírito Santo, o Consolador, cuja presença vital proporciona uma vida cristã plena e feliz. Então, quando você se dedica a estudar bons livros, você vai entender que o Espírito Santo está sempre alegre com você, pois o Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade e nós precisamos ter mais intimidade com Ele. Às vezes as pessoas ficam em busca de profetas, profetisas, revelação, palavra de poder, e eu sempre falo que a Bíblia é a verdadeira revelação, a Bíblia Sagrada é a verdadeira profecia, Ali você vai ouvir do Espírito Santo, livros escritos por pessoas totalmente inspiradas pelo Espírito Santo, relatos de pessoas totalmente inspiradas pelo Espírito Santo. E às vezes nos dias que estamos vivendo, as pessoas ficam em busca de inovação, E a Bíblia Sagrada, ela se renova a todo dia, a todo instante. É só você orar e pedir ao Espírito Santo para iluminar a sua mente. O Espírito Santo vai iluminar a sua mente e você vai entender o que você está lendo na Bíblia Sagrada. Porque nós não podemos ler a Bíblia Sagrada como um livro qualquer. Por exemplo, eu estou lendo e compartilhando esse livro aqui com você. Esse livro é do Benihim, só que a Bíblia Sagrada é diferente desse livro. Talvez eu vou ler esse livro aqui uma vez, duas, três, e vou colocar lá na minha biblioteca. E vai ficar lá, e eu não vou lê-lo mais. Talvez, ou vou doar para alguém, vou emprestar para alguém. Agora a Bíblia Sagrada é diferente. A Bíblia Sagrada você nunca enjoa de ler, porque ela se renova todo dia. Então é totalmente diferente, porque a Bíblia, ela não contém, ela é a palavra de Deus. Então, geralmente, a pessoa que quer ter um conhecimento sobre Deus, sobre o Espírito Santo, é estudar a Bíblia Sagrada. Então é por isso que nós sempre convidamos as pessoas, a gente deixa alguns links, indica bons livros, bons cursos, a gente deixa nos links, a gente deixa na bio, enfim, a gente deixa espalhado nas redes sociais links importantes para cursos teológicos. E você que quer aprender, você que tem dúvida, pode deixar a sua pergunta, nós vamos estar te direcionando. Nós não somos donos da verdade, mas a gente tem condições de ajudar algumas pessoas, tá certo? E aqui nesse momento maravilhoso, que eu chamo um encontro com Deus, é a palavra de Deus, que a gente sempre está pregando, a palavra que cura, eu sempre digo, é a palavra para mim, porque primeiro a palavra é para mim, prego para mim, e a palavra para você também, a palavra que cura, é a palavra que liberta. A palavra do dia, da tarde, da noite, não importa, porque para Deus 1000 anos é como um dia para Deus é como 1000 anos. Deus não está preso a tempo, a dia, a hora, tá certo? Então você precisa crer, e a Bíblia diz: creia somente e verás a glória de Deus. Então, se você crer, você vai ver a glória de Deus, tá certo? Então é tudo muito simples, é muito objetivo. Então você precisa de fato tirar um tempo no seu dia, que a gente chama de TSD, tempo a sós com Deus. E você vai tirar um tempo, você e Deus, vai orar, vai conversar com Ele, conversar com o Espírito Santo,
né, vai pedir em nome de Jesus. Você vai estar lendo a Bíblia Sagrada, estudando a Bíblia Sagrada. Se você tiver alguma dúvida, você pode mandar pergunta para a gente, escrever aí no comentário, e nós vamos estar te respondendo. Manda uma mensagem para a gente. E aqui nós vamos compartilhar com você rapidamente uma parte deste livro, na página 90, que diz assim: Jeová é o nome do ser trino, não o nome de somente um deles. O Pai se chama Jeová, o Filho se chama Jeová, o Espírito Santo se chama Jeová. Quando Deus Pai fala, usa a voz do Espírito Santo. Quando Jesus enviou os 12, ele disse: não se preocupem quanto ao que dizer ou como dizê-lo. Naquela hora lhes será dado o que dizer, pois não serão vocês que estarão falando, mas o Espírito do Pai de vocês falará por intermédio de vocês, conforme o Evangelho de Jesus, que escreveram Mateus no capítulo 10, versículos 19 e 20. Então você precisa entender que Deus, ele não faz acepção de pessoa. Ele quer me usar, mas ele quer usar você também, porque ele veio para todos, tá certo? Então aqui Deus deu inspiração para Benihim. Aí a gente vai aprendendo algo mais com um e com o outro. Sempre as pessoas têm algo a nos ensinar, e nós também temos algo a ensinar alguém. Então nós precisamos entender isso. E aqui ele tira algumas dúvidas, né? Somos aconselhados várias vezes no Apocalipse: aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo diz, né? Baseado no livro das Revelações, né? No capítulo 2, versículos 7, 11 e 17. Que voz devemos ouvir? A voz do Espírito, né? Até o próprio Cristo não fala sem o Espírito Santo. Em Atos lemos que ele foi levado ao céu, depois de ter dado instruções por meio do Espírito Santo aos apóstolos que havia escolhido. Atos capítulo 1, versículo 12. Aí continua aqui: e em Hebreus descobrimos que Cristo se ofereceu a Deus pelo Espírito Eterno, Hebreus 9 e 14. Então você observa que a palavra de Deus, ela é muito simples, e se a gente tem dúvida, a gente vai buscar, né, recursos naquelas pessoas que estudou um pouco mais do que a gente, né, recursos com aquelas pessoas que está alguns passos na nossa frente, tá certo? Mas o Espírito Santo, ele fala da mesma forma comigo e com você, porque ele é o nosso amigo, ele é o nosso intercessor, tá certo? Veja bem, está ficando claro, né? O Espírito Santo é aquele que fala sobre o céu em seu coração. Ele é a voz de Deus para você. Pode-se dizer: bem, eu sei que era Deus falando comigo. É claro que era Deus, Espírito Santo. Em outras palavras, é o Pai por intermédio do Filho falando pelo Espírito. A partir do que você já aprendeu, pode imaginar o que aconteceria se Deus Pai falasse com você em voz alta? Você não poderia suportar. Duvido que esteja preparado para ouvir a voz de Jesus, descrita como som de muitas águas, conforme Apocalipse, capítulo 1, versículo 15. Quando João a ouviu, caiu a seus pés como morto, está no versículo 17. O Espírito Santo, no entanto, faz com que a voz do Pai e do Filho seja tranquila, adorável e perfeitamente clara. Então essa é a função do Espírito Santo. Então é por isso que eu te convido a conversar com o Espírito Santo, a pedir o Espírito Santo para interceder por você. Peça tudo em nome de Jesus e você vai entender. Então, no momento em que percebi que o Espírito Santo era Deus e comecei a louvá-lo e tratá-lo como Deus, minha vida começou a mudar. Não vi mais o Espírito Santo como algum ser menor, mais fraco e misterioso, parado em algum canto. Não foram apenas Deus Pai e Deus Filho que receberam todo o meu louvor. Deixe-me falar novamente. O Espírito Santo é Deus, igual em majestade, poder, glória e eternidade. Ele é Deus. O que Jesus disse sobre o Espírito? Diz que quando ele vier, não fará
não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir, conforme João capítulo 16, versículo 13. O que ele ouve? O precioso Espírito Santo ouve o Pai e fala diretamente com você. Mas quando ele fala, não diz, o Pai diz, ele fala, eu digo. Por quê? Porque Pai, Filho e Espírito Santo sempre agem em harmonia, ok? Como o sol no céu. Veja bem, esse parágrafo é muito interessante. É tão fácil limitar a Trindade ou dividi-la indo contra as Escrituras. Jovens cristãos muitas vezes perguntam: como Deus pode ser um e três ao mesmo tempo? Deus é um, mas Deus é três: Pai, Filho e Espírito Santo. Embora este livro seja sobre o Espírito Santo, estou diferenciando-os propositalmente para mostrar-lhe o ser triuno. Deus é como o sol no céu. Se olhar para seu brilho, verá um sol. Porém, na realidade, é um sol trino que mantém nosso planeta vivo. Há três elementos distintos: o sol, a luz e o calor. E é assim com a Trindade. O Pai é como todo sol. Jesus é a luz e o Espírito Santo é o calor que você sente quando está na presença do Pai. O que você sente? O calor, a energia e o poder do Espírito Santo. Se olhar para o rosto do Pai, quem você vê? Quem me vê, vê o Pai. Jesus disse a Filipe, no capítulo 14, versículo 9 de João: fico animado quando penso no momento em que vou entrar no céu. A divindade estará lá. Quando eu parar diante do Pai, verei os três: o Espírito, o Filho e Deus. Como é Deus? Não há nenhum lugar na palavra de Deus onde o Pai é descrito em detalhes. Estevão, cheio do Espírito Santo, levantou os olhos para o céu e viu a glória de Deus, e Jesus em pé, à direita de Deus. Atos, no capítulo 7, versículo 55. Estevão viu Jesus claramente. Quando viu o Pai, conseguiu perceber apenas a glória que o cercava. Sim, Deus Pai tem uma forma, mas nenhum homem a conhece, conforme Filipenses capítulo 2, versículo 6. A palavra diz: ninguém jamais viu a Deus. João capítulo 1, versículo 18. Mas o Filho veio para revelá-lo. Se olhar bem para o que Cristo disse, vai entender como o Espírito abraça a divindade. Jesus falou: ninguém vem ao Pai a não ser por mim. João 14, 16. Então, é muito interessante que quando você for orar, você ora em nome de Jesus, não é? Tudo que você for pedir a Deus ou ao Espírito Santo, peça em nome de Jesus, porque Jesus é o único caminho, a verdade e a vida. E as Escrituras ensinam que somos levados ao Cristo pelo Espírito. Em outras palavras, é preciso ter o Espírito se quiser ter a divindade. Quando você abraça o Espírito Santo, também está abraçando o Pai e o Filho, né? Nunca vou me esquecer do dia em que o Espírito Santo me levou, me revelou que seu reino é igual ao de Jesus. Ele me mostrou nas Escrituras que é chamado de Senhor. Então Paulo, escrevendo para a igreja em Corinto, diz: o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, ali há liberdade, conforme segunda carta aos Coríntios, capítulo 3, versículo 17. Está certo? Então todos confessamos que Jesus é o Senhor, mas o Espírito Santo também, ele é o Espírito de Jesus, né? O Espírito Santo é onipresente, mas infelizmente a liberdade não é encontrada em todo lugar. Algumas igrejas parecem mais uma prisão hostil do que uma casa de louvor. Olha, por quê? Porque o Espírito não é o Senhor daquela congregação. Nunca se esqueça disso. O Senhor é o Espírito. No versículo seguinte, Paulo escreve: e todos nós que com a face descoberta
contemplamos a glória do Senhor. Segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito, no versículo 18. Como você sabe? Fica uma pergunta. Em seguida, você precisa entender que a Trindade é a glória de Deus. Deus Pai é a glória de Deus. Deus Filho é a glória de Deus. Não é? E Deus Espírito é a glória de Deus. Mas quem manifesta essa glória é o Espírito Santo. Isso é parte do seu trabalho. Deixe-me fazer outra pergunta. Você sabe que foi salvo dos seus pecados? Bem, como sabe disso? Ouviu uma voz celestial do céu. Jesus apareceu em um corpo físico e disse: você está salvo? Como sabe que passou da morte espiritual para a vida? Sabe disso porque o Espírito Santo lhe contou. Sabe com tanta convicção que é capaz de morrer por isso. Por quê? Porque quando o Espírito Santo fala direto em seu ser, dentro de seu sangue e sua medula. Exatamente da mesma forma sabemos que Jesus está vivo. Não porque vimos o seu rosto, mas sabemos que ele está vivo por causa de seu Espírito, e esse mesmo Espírito é a terceira pessoa da Trindade. Então, fica aí essa dica para você que queira crescer na graça, no conhecimento, não é? A Bíblia Sagrada já foi revelada. É só você, volta a dizer, estude a Bíblia todos os dias. E para nós terminarmos essa parte aqui, na página 94, não é? Eu estou lendo aqui para te incentivar a ler bons livros, tirar um tempo e estudar a Bíblia, ler bons livros, ter uma biblioteca de livros cristãos que vão te ajudar a crescer na graça e no conhecimento, não é? Porque estamos vivendo os dias muito difíceis, guerras, rumores de grandes guerras, como você tem acompanhado aí, guerra da Rússia, Ucrânia, enfim, guerra política, em todas as áreas. Então nós precisamos buscar a Deus enquanto podemos achar. Então, é por isso que eu estou compartilhando essa leitura, para que todos nós possamos voltar para Deus, viver para Deus, como cristãos, porque a Bíblia diz que mais um pouquinho de tempo que a Bíblia virá e não tardará. Que estejamos preparados. Então, vamos terminar essa parte. Alguém recentemente me perguntou: bem, como você sabe que está salvo? Tudo que pude responder foi: sei que sei, que eu sei, que sei, que sei. Esta é a força, a segurança que o Espírito Santo me entregou. O Espírito não é só a voz que você ouve, ele também é o poder que você sente. O profeta Miqueias diz: mas quanto a mim, graças ao poder do Espírito do Senhor, estou cheio de força e de justiça. Miqueias capítulo 3, versículo 8. O Espírito Santo é o poder de Deus. Até o anjo disse a Maria quando estava presente a dar a luz a Jesus. Estava prestes a dar a luz a Jesus. O Espírito Santo virá sobre você e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Evangelho de Jesus, que escreveu o Dr. Lucas no capítulo 1, versículo 35. Ele é esse poder proeminente. Então, o Espírito Santo é também seu grande defensor. Por exemplo, quem você acha que o protege dos ataques de Satanás? É o Espírito Santo, pois ele virá como uma inundação impelida pelo sopro do Senhor. Isaías 59, 19. Quando você lê esse conhecido versículo, chega à conclusão de que o inimigo vem como uma inundação, mas tem uma notícia para você: a enchente é o Espírito Santo, não o Satanás. Veja, em hebraico não existe vírgulas, mas o tradutor do rei James
colocou uma vírgula depois da palavra inundação e fez com que o inimigo parecesse mais poderoso do que realmente é. O verdadeiro hebraico diz que quando o inimigo chegar com uma inundação, o Espírito Santo irá contra ele. Amém? Então fica aí a dica, é um despertar para você estudar e ler bons livros e principalmente a Bíblia Sagrada. Um grande abraço desse que vos fala, seu amigo Edivaldo Brito. Compartilhe, divulgue, curta, se inscreva, enfim. Quem é de Deus ouve a palavra de Deus, quem é de Deus compartilha a palavra de Deus. Uma simples mensagem de Deus para mim e para você. Que Deus continue te abençoando, te guardando, te protegendo, em nome de Jesus. Um grande abraço, até a próxima. Até o próximo. Que Deus continue te abençoando, te guardando e te protegendo agora e para todo sempre. Amém, amém e amém. Aleluia.